Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Secretários estaduais de saúde defendem toque de recolher em todo o país entre as 8 da noite às 6 da manhã e a suspensão das aulas presenciais. Eles também pedem nível máximo de isolamento social nas regiões onde os leitos hospitalares para Covid-19 tenham ocupação maior que 85%. E você vai ver também. Governo de São Paulo estuda criar fase mais restritiva da quarentena, mas edita decreto que libera o funcionamento de igrejas. Presidente Jair Bolsonaro diz que o novo auxílio emergencial deve ser pago em 4 parcelas de R$ 250. Petrobras anuncia o 5º aumento da gasolina neste ano. O óleo diesel e o gás de cozinha também sofreram reajuste de preço. Começaram a valer hoje em todo o estado de São Paulo as novas regras de restrição para combater a pandemia. Toda a Grande São Paulo entrou na fase laranja. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que explica para a gente o que muda nessa nova fase, né, Guilherme? Boa noite. Olá, Gabriela, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, a partir de hoje, a capital paulista e as cidades da região metropolitana estão na fase laranja do Plano São Paulo. É mais uma medida para tentar conter o avanço do coronavírus. Eu falo ao vivo da Vila Madalena, na zona oeste da capital, uma região conhecida pelos bares e restaurantes sempre movimentados, só que hoje, olha só, a realidade é bem diferente. É que daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, os estabelecimentos não essenciais deverão suspender o atendimento ao público. Nisso estão incluídos os restaurantes. Os bares não podem ter atendimento presencial nessa fase. Os demais estabelecimentos, como shoppings, comércios, salões de beleza, academias, poderão funcionar durante 8 horas por dia, respeitando a capacidade máxima de 40% de ocupação. Além disso, é bom a gente salientar que São Paulo atingiu um nível que, de acordo com o governo, é preocupante na ocupação de leitos de UTI. O estado está com 73% de ocupação e a Grande São Paulo saltou de 70% para 74%. Além de São Paulo e a região metropolitana, boa parte do estado está na fase laranja nessa nova reclassificação. E outras 6 regiões estão na fase vermelha, a mais crítica do Plano São Paulo. Além disso, na sexta-feira começou a funcionar o toque de restrição em todo o estado de São Paulo, que tenta limitar a circulação de pessoas das 11 da noite até as 5 horas da manhã. Nesse primeiro fim de semana teve fiscalização, mas também teve aglomeração e muitos flagrantes. Confira na reportagem. Esse foi o primeiro fim de semana com o toque de restrição imposto pelo governo do estado de São Paulo. Desde sexta-feira, só os serviços essenciais podem funcionar das 11 da noite até as 5 da manhã. Mas na prática, não foi bem isso que aconteceu. Por bem da sua saúde é melhor você ficar de quarentena, trancado. Em uma das maiores comunidades de São Paulo, a festa rolou solta durante toda a madrugada. Centenas de jovens sem máscara se aglomeraram nesse baile funk em Paraisópolis, na zona sul da cidade. Na zona leste, a polícia interrompeu um baile clandestino da terceira idade, que reunia 190 idosos. O estabelecimento foi autuado. Já na zona norte, os fiscais do Procon encontraram 200 pessoas aglomeradas dentro de uma casa noturna e centenas do lado de fora. Quase ninguém usava máscaras de proteção, item obrigatório em todo o estado desde maio do ano passado. Ao todo, na primeira noite, os fiscais multaram 10 bares nas regiões do Itaim Bibi, Pompeia e Pinheiros. Segundo o governo do estado, a maioria descumpriu a nova regra que limita o funcionamento durante a noite e promoveu aglomerações. A operação do governo fiscalizou quase 4.000 estabelecimentos em todo o estado de São Paulo entre a noite de sexta-feira e o domingo. Desses, 286 foram autuados e tiveram que encerrar as atividades. De acordo com a Vigilância Sanitária, o descumprimento das regras prevê uma multa que pode chegar a R$ 290 mil. No período, a Polícia Militar também abordou 79 mil pessoas e vistoriou 136 mil veículos que circulavam dentro do horário de restrição. Infelizmente, a gente chegou num triste resultado, né? Nós encontramos
muitos estabelecimentos e muitas pessoas não respeitando a proteção e a prevenção à saúde do outro. Os próprios fiscais ficaram assustados de ver o número de estabelecimentos abertos e o número de pessoas como que se não houvesse amanhã. Eu acho que a situação está muito crítica e caótica. E a gente segue falando da situação da pandemia no estado de São Paulo. Com recorde na taxa de ocupação dos leitos de UTI, o governo paulista estuda agora a criação de regras mais rígidas para a quarentena. A informação foi confirmada hoje em coletiva pelo Centro de Contingência. Uma nova fase da quarentena está em análise. O Centro de Contingência está discutindo que recomendações fará esses dias para o governo. Eu acredito que vai ser no sentido de maior restrição para a grande maior parte do estado de São Paulo. E também já tinha adiantado que nós estamos discutindo outras possibilidades, especificamente a possibilidade de ter uma classificação talvez mais restritiva do que a vermelha. Segundo o governo de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI bateu novo recorde. Na Grande São Paulo, o índice é de 74,3%. No estado, um pouco menos, 73,2%. Mais de 7 mil pacientes estão internados em unidades de terapia intensiva, uma média de 100 novos doentes por dia. Diferente do primeiro ciclo da pandemia, em que 60% dos infectados ficavam na enfermaria, agora esse percentual ocupa leitos de UTI e com maior permanência, devido à gravidade da doença. O perfil também mudou. Os mais jovens são os mais atingidos. A nova onda de Covid-19 já ultrapassou o pico do ano passado, em julho, com quase 15% a mais no registro de casos. Com o vírus mais potente e transmissível, o Estado apela para a mudança de comportamento da população para frear o ritmo da pandemia. Nós imploramos, nós já não pedimos, que a população colabore. Precisamos ter responsabilidade. Estamos todos no mesmo barco e todos estamos em risco. Na próxima quinta-feira está prevista a chegada de 8 mil litros de insumos vindos da China. O material será suficiente para a fabricação de 14 milhões de doses da Coronavac. Neste mês, o Instituto Butantan pretende entregar mais 21 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde, totalizando 46 milhões até o final de abril. São Paulo já vacinou quase 2 milhões e meio de pessoas. Na próxima quarta-feira, começa a imunizar os idosos entre 77 e 79 anos. O que a gente viu no sábado foi muito bonito. Tem sido muito bonito ver as pessoas idosas saindo de casa e mesmo com alguns contratempos, felizes por terem a vacinação. Então, esse é um momento de alívio frente a tudo que a gente vem enfrentando. Ainda na coletiva, o governador João Dória anunciou que vai publicar amanhã o decreto que reconhece como essencial os serviços das igrejas. Para que fique claro que igrejas de qualquer natureza, sejam católicas, evangélicas, anglicanas, ortodoxas, todas elas têm uma função essencial, mas isso não as desobriga de seguirem as orientações sanitárias para a proteção dos seus fiéis, dos seus pastores e daqueles que atuam e contribuem nos cultos que são realizados no estado de São Paulo. Depois das longas filas no final de semana, mais 2 postos de drive-thru de vacinação serão abertos na cidade de São Paulo. E hoje, um novo grupo começou a ser imunizado: os assistentes sociais que atendem idosos e moradores de rua. A Gislene é assistente social e trabalha no atendimento a idosos e moradores de rua na capital paulista. Por atuar na linha de frente com pessoas que pertencem ao grupo de risco de contágio da Covid-19, ela foi vacinada. Foi uma grande vitória, né? Porque a gente consegue agora prestar um bom atendimento no sentido de ter mais segurança, né? E a gente continua na luta, atuando na garantia de direitos. A Emily e a Daniela também trabalham nas ações da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo e foram vacinadas. É bem emocionante, porque eu perdi meu pai faz pouco tempo para o Covid, então saber que eu posso me vacinar, poder... Nossa, bem gratificante, de verdade. Eu acho que depois de todo esse período que foi tão desafiador e embaraçoso
O sentimento que eu tenho é de acolhimento. É um momento assim de muita gratidão. Além dos assistentes sociais, passam a integrar o grupo prioritário de vacinação os funcionários autônomos da saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, com mais de 55 anos. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, quase 500 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina e cerca de 150 mil a segunda aplicação. Neste fim de semana, o drive-thru do estádio do Pacaembu, na zona oeste da cidade, registrou uma fila quilométrica de veículos. Para evitar esse tipo de situação, a Prefeitura vai disponibilizar mais 2 pontos no formato drive-thru na capital paulista. Um no estádio do Morumbi, na zona sul, e o outro no Memorial da América Latina, na zona oeste. Mas atenção, tem dica importante para quem optar em tomar a vacina no carro. É muito importante que quem vem aos drive-thrus tenha feito o cadastro prévio no Vacine Já, porque facilita muito no momento da vacinação, porque a gente já puxa todos os dados da pessoa pelo CPF, então agiliza bastante o trabalho. Senão nós temos que perder um tempo aqui no drive-thru para fazer o cadastro no momento da vacina. Então quem puder já faz o cadastro prévio no Vacine Já. Mais uma remessa da vacina Coronavac foi distribuída entre os municípios do Rio de Janeiro. A meta da capital é imunizar o grupo acima de 60 anos até o final de abril. Hoje foi a vez dos idosos a partir de 79 anos serem vacinados contra a Covid-19 no município do Rio. Os próximos 2 dias também serão destinados a esse grupo, além da repescagem dos profissionais de saúde com 60 anos ou mais. O restante do calendário só será anunciado pela Prefeitura após a chegada de novas doses. Se as vacinas chegarem com a frequência que a gente espera, é possível sim a gente estar aí para final de abril, né, com as pessoas acima de 60 anos e com comorbidades já vacinadas, o que melhora muito o quadro. Agora, é óbvio, isso depende da chegada da vacina. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu hoje e, apesar da queda dos números de casos, internações e óbitos, decidiu manter as medidas restritivas na capital fluminense. O prefeito Eduardo Paes não descartou endurecer as regras caso os indicativos piorem. O governo do estado distribuiu 22.570 doses da vacina Coronavac para 83 dos 92 municípios do Rio. 9 cidades já tinham recebido o imunizante na semana passada. A remessa faz parte do lote enviado pelo Ministério da Saúde no último dia 24. Em um evento no Cristo Redentor, o governador em exercício Cláudio Castro, do PSC, se mostrou otimista em relação ao avanço da vacinação. A gente tem essa esperança, sim, que até outubro a vida esteja bem normalizada, mas se não tiver, continuaremos com certeza com as restrições, com os cuidados. Cerca de 70 mil alunos da rede estadual do Rio de Janeiro retornaram às aulas presenciais hoje. Os estudantes também vão contar com um aplicativo para o ensino remoto. Nas salas, carteiras marcadas para garantir o distanciamento entre os estudantes. No refeitório, as marcações no chão e nas mesas para os alunos evitarem aglomerações. Equipamentos de segurança são obrigatórios. As aulas serão em sistema híbrido, que inclui ensino remoto e presencial, ou somente em sistema remoto. Os estudantes terão acesso a material impresso e a um aplicativo com os dados pagos pelo Estado. Pela primeira vez, teremos de fato um projeto remoto. Um projeto desenvolvido pelos nossos professores, né, embarcando a tecnologia no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, esse ano é um ano ainda de muitos desafios, para o mundo todo, mas especialmente para a nossa rede, que não teve no ano passado um programa de educação remota, organizado, planejado. A prioridade para o ensino presencial será dos 70 mil alunos em situação de maior vulnerabilidade, cerca de 10% dos estudantes da rede estadual. Como não têm acesso a equipamentos eletrônicos, eles poderão frequentar as escolas em sistema de revezamento. Para evitar aglomerações no transporte público, as escolas devem funcionar entre as 10 horas da manhã e as 3 da tarde. A Secretaria de Educação também programou para os próximos 2 meses uma revisão do conteúdo dado em 2020. As orientações de estudo, né, e todo o material remoto, bem como o material impresso, que será trabalhado com os alunos no presencial, nesses 2 primeiros meses, eles se reportam a competências e habilidades
do ano de 2020, dessa forma corrigindo deficiências, déficits educacionais e que vão ser a base para o nosso diagnóstico formativo no final do bimestre. E a partir de 1º de maio, começamos aí com os conteúdos do ano de 2021. Prefeitos de quase 200 cidades do país querem formar um consórcio público para comprar vacinas. O primeiro encontro aconteceu hoje. Já em Minas Gerais, os municípios começaram a receber mais uma remessa de imunizantes. Logo nas primeiras horas da manhã, caminhões refrigerados transportaram 120 mil doses de vacinas para o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. As remessas seguiram para 25 regiões de Minas Gerais. Das 357 mil doses que chegaram na semana passada, 51 mil ficaram na capital e outras 20 mil foram para cidades da região metropolitana. Em todo o estado, pouco mais de 580 mil pessoas receberam a primeira dose e cerca de 250 mil a segunda. É muito importante que tanto a produção interna como a importação de outras vacinas sejam rapidamente efetuados para que nós tenhamos uma vacinação mais maciça. Preocupados com o ritmo lento da vacinação e os números da pandemia, prefeitos de médias e grandes cidades do país tentam criar um consórcio público para a compra de imunizantes. A reunião virtual realizada hoje contou com a participação de autoridades de quase 200 municípios. O encontro foi articulado pela Frente Nacional de Prefeitos. A ideia é formar um grupo de trabalho com representantes de cidades que já iniciaram negociações para a compra de vacinas. A intenção não é concorrer com o governo federal, pelo contrário, nós queremos fazer uma somatória de esforços. Porém, os prefeitos estão sendo muito demandados, principalmente agora que nós chegamos numa situação limite de assistência. No interior de Minas, a Prefeitura de Uberaba devolveu 30 mil testes de Covid-19 do tipo PCR para o governo federal. Segundo as autoridades, os kits não possuem o cotonete aplicado na região do nariz e o tubo onde o material colhido é armazenado para ser enviado aos laboratórios. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou. Já na capital mineira, a semana começou com superlotação em alguns hospitais particulares por causa do grande número de pacientes com Covid-19. Uma taxa de contágio enorme, muitas variantes perigosas e altamente transmissíveis circulando. Então, nós vivemos uma situação de muita dificuldade. E vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 9.457.000 pessoas já se recuperaram da doença no país. Outras 874.000 estão em acompanhamento. 255.000 brasileiros morreram por complicações do novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que está quase tudo certo para que o auxílio emergencial seja retomado com 4 parcelas de R$ 250. Ontem, Bolsonaro se reuniu com ministros e com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar desse assunto. Jair Bolsonaro também disse que em março o Brasil terá acesso a mais de 20 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Esse mês nós devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas, esse mês. Alguns criticam o Brasil, não me criticam. A vacina, a gente só podia comprar depois que a Anvisa autorizar. Sim, com certeza. Não é só comprar qualquer negócio que aparecer. Então, começou a ser essas vacinas serem certificadas pela Anvisa, estamos comprando. Agora, o Brasil, se não me engano, é o 6º que mais vacina. O auxílio emergencial movimenta a economia local. Está quase tudo certo. Ontem foi uma reunião de 3 horas ontem à noite aqui. R$ 250 por 4 meses. Alguns reclamam, muito pouco. Meu Deus do céu, alguém sabe quanto custa isso para todos vocês brasileiros? O nome é auxílio, não é aposentadoria. Mas cumpre aquela promessa. Agora, o 250 está acima da média do Bolsa Família, que, Sim, que são 190. E começou hoje o período para acertar as contas com o Leão. Até o dia 30 de abril, quando acaba o prazo de entrega do imposto de renda da pessoa física, a Receita espera receber 32 milhões de declarações. Está obrigado a declarar quem teve em 2020 rendimento superior a R$ 28.559,70.
O programa para declaração pode ser baixado na página da Receita na internet. Vale lembrar que quanto antes declarar, mais cedo o contribuinte pode receber a restituição se tiver direito a ela. Nesse primeiro dia de entrega do imposto de renda, a Receita Federal recebeu 430 mil declarações. A Petrobras anunciou o aumento dos preços dos combustíveis pela 5ª vez este ano. A partir de amanhã, a gasolina e o óleo diesel ficarão 5% mais caros nas refinarias. Com o novo reajuste, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 41,3% desde o início do ano. Já o diesel subiu 34,16% no período. O gás de cozinha teve o mesmo aumento de preço. Diferente do que se vê pelas ruas, a Petrobras frisou que o aumento dos preços nas refinarias não impacta diretamente os valores cobrados nos postos. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo mostra que mais de 40% dos paulistanos tiveram redução de renda no ano passado. Márcia é esteticista e, ao ver a renda cair drasticamente em 2020, precisou contar com a ajuda emergencial do governo. Desde que começou a pandemia, o meu salário teve uma redução assim enorme. Em junho, eu consegui o auxílio emergencial. Não foi fácil conseguir, mas eu consegui. Assim como a Márcia, 43% dos paulistanos tiveram a renda reduzida nos últimos 12 meses. O levantamento foi feito pela Rede Nossa São Paulo, junto com o Ibope Inteligência. Foram ouvidas 800 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões da capital paulista. O centro da cidade tem o maior percentual de estabilidade na renda. E também uma questão territorial importante, que é de que nas periferias da cidade, as pessoas, principalmente na região sul e leste, 61% das pessoas dizem que não há empregos na região em que elas moram. Então isso é um complicador a mais. A pesquisa também mostra que quase metade da população paulistana fez algum tipo de bico para tentar recuperar a renda no último ano. Entre eles, serviços gerais, produção de alimentos em casa para vender, artesanato, freelas de segurança e entregas por aplicativo. Dos entrevistados, só 10% relataram aumento na renda e 41% não sofreram alterações. Por outro lado, 15% dos paulistanos perderam o emprego. Esse percentual de 15% é a média, porém em alguns grupos isso se destaca muito mais. Então, entre os jovens, por exemplo, esse número chega a 24%, entre a população negra esse número é maior. No caso da Márcia, o único meio que ela enxerga de recuperar o fôlego e continuar pagando as contas de casa é ter a volta do auxílio emergencial. E agora eu aguardo que ele retorne, que eu consiga de novo, que volte. O rei Roberto Carlos recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O cantor e compositor de 79 anos chegou a um drive-thru na zona sul do Rio, dirigindo. Antes de ir embora, Roberto Carlos incentivou outras pessoas e disse: vacina sim. A Polícia Civil investiga a morte de um frentista durante um tiroteio entre PMs e criminosos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas mãos dos familiares, o uniforme que foi usado por apenas 3 meses. E tiraram a vida do meu irmão. Arilson Santiago, de 21 anos, morreu ontem de manhã atingido por uma bala perdida na comunidade Palha Seca, em São Gonçalo, na região metropolitana. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro preto, onde estava o frentista, passa.
Assim que o veículo se aproxima da esquina, surgem 2 motos e começa um tiroteio. Os ocupantes de uma das motos caem no chão e fogem. 4 policiais correm em direção aos suspeitos. Uma das balas atingiu o ombro de Arilson dentro do carro. O frentista foi socorrido, mas não resistiu. A Polícia Militar informou que os agentes faziam um patrulhamento na comunidade quando foram atacados por criminosos e houve confronto. A corporação alegou ainda que somente mais tarde os policiais foram avisados que um morador foi ferido. A família de Arilson contesta a versão da PM. Não teve troca de tiro, só o policial atirou e pegou meu filho. Moradores da região protestaram após a morte do jovem. Passaré, tribobó, couro tá comendo, não passa nada. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios, que já ouviu os policiais envolvidos na ação. As armas dos PMs foram entregues à perícia. Em relação a essa troca de tiro ou não, tudo isso vai ser investigado, a gente tem as imagens, vamos periciar, entendeu? Tudo isso vai ser trazido dentro do inquérito de maneira a esclarecer essa morte. Arilson era casado e a esposa está grávida de 5 meses. A família espera por justiça. Ontem foi 1, amanhã pode ser 2 e 3. Quando que isso vai acabar? Vai esperar matar mais gente? Vai tomar providência? E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. O mês de março começa com previsão de chuva em quase todo o país e isso deve durar nos próximos 15 dias. No sul, ainda chove no período da tarde, no Paraná e em Santa Catarina. Nesta área do Rio Grande do Sul, o tempo continua firme e não deve chover. No sudeste, o sol aparece no litoral do Rio de Janeiro, no interior do Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais. Em São Paulo, o dia começa ensolarado, mas chove no final da tarde. A terça-feira deve ser instável e tem previsão de chuva no Maranhão, no Piauí, no Ceará e em toda a faixa litorânea. Só no interior da Bahia é que o tempo continua firme e sem chuva. Na região norte, a previsão de chuva forte, carregada e volumosa. Nos próximos 15 dias, os acumulados devem chegar a 250 milímetros. Em Manaus, máxima de 31 graus. No centro-oeste, apesar da chuva, em Cuiabá, os termômetros registram 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O Rio de Janeiro completa hoje 456 anos. A data foi comemorada no início da tarde com o tradicional bolo gigante. Só que neste ano, por causa da pandemia, o bolo foi de mentira. O público recebeu fatias embaladas para evitar a contaminação. O cardeal Dom Orani Tempesta abençoou a cidade numa cerimônia na Catedral Metropolitana. Já o prefeito Eduardo Paes, do Democratas, soprou as velhinhas e disse que este é um momento difícil, mas que os cariocas vão superar. A festa também contou com a presença da tia Surica, baluarte da Portela. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde volte a custear leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid-19 em São Paulo, na Bahia e no Maranhão. Os 3 estados entraram com uma ação pedindo a reativação imediata dos leitos e alegando falta de colaboração da União em meio a um iminente colapso da saúde. O Ministério da Saúde declarou que não houve desabilitação dos leitos de UTI e que continua repassando a verba destinada a este serviço. A pasta afirmou ainda que o SUS vem cumprindo suas obrigações e, por isso, considera o pedido dos estados injusto e desnecessário. A decisão da ministra ainda será analisada pelo plenário do STF, mas o governo federal é obrigado a cumprir a determinação imediatamente. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que a saída para a crise provocada pela pandemia está na vacinação. Também nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde defendeu o endurecimento das medidas de restrição em todo o país para evitar um colapso nos hospitais. As lojas de Brasília estão assim, de portas fechadas.
Entrou em vigor às 0h de domingo o decreto que restringe o funcionamento do comércio, exceção apenas para serviços considerados essenciais, como supermercados, farmácias, postos de gasolina e bancos. As regras valem por 15 dias e abrangem todo o Distrito Federal. Junto com o decreto vieram os protestos. Esse grupo foi até a casa do governador Ibanez Rocha para pressionar pela reabertura, cena que tem sido comum em estados e cidades com medidas semelhantes. Se parte da população demonstra impaciência, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde defende o endurecimento das medidas de restrição em todo o país. Em carta à nação, o Conselho afirmou que as ações são necessárias para evitar o iminente colapso nacional das redes pública e privada de saúde, diante do aumento do número de casos e mortes. Entre as sugestões estão a proibição de eventos presenciais, como shows, atividades religiosas e esportivas, suspensão das aulas, toque de recolher, fechamento de praias e bares no final de semana, barreiras sanitárias nacionais e internacionais, com o fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual, medidas para a redução da superlotação nos transportes coletivos urbanos. O texto também pede recursos extraordinários para o SUS e que seja estabelecido um pacto nacional pela vida. Pela manhã, antes da divulgação da carta, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a população pode estar cansada de medidas restritivas, já que alguns gestores podem ter se adiantado nas ações. Para Mourão, só há uma solução que não seja paliativa. A única saída é vacinar todo mundo. O resto tudo é paliativo. Tá bem? Então, a saída é a gente conseguir ir vacinando todos aí e, consequentemente, nós teremos condições aí de ter uma vida normal. Agora, eu já comentei isso com vocês, né? Tem parcela da nossa população que não consegue ficar dentro de casa, não aguenta ficar dentro de casa. Você tem a turma jovem aí que vai para a festa, aí fica todo mundo aglomerado na festa, depois encontra o pai, a mãe, o avô, a avó, transmite alguma coisa, o mais novo, na maioria das vezes, não tem sintoma, né? Mas ele continua transmitindo. Então, são os problemas que cada gestor tem que buscar impedir que determinado tipo de atividades ocorra. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Uma boa noite para você. Isso mesmo. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.